Eu sou o professor Eduardo Figueiredo, tá? A minha linha de pesquisa é exatamente a gente tentar entender melhor as relações entre a agricultura, a pecuária e as mudanças climáticas globais, tá bom? Até onde a agricultura é afetada pelas mudanças climáticas globais ou até onde a gente está contribuindo para acelerar os efeitos das mudanças climáticas globais, tá? A princípio, tem um painel intergovernamental de mudanças climáticas que compila centenas, milhares de pesquisas no mundo todo, tentando demonstrar a ação humana realmente como drive, como modificador das mudanças climáticas globais. Tá? Então, tem um padrão natural ao longo de milhares de anos, que há uma concentração, um aumento da concentração de CO2, de dióxido de carbono na atmosfera, aí tem uma redução, né? E a partir de 1850, que houve a Revolução Industrial, o padrão saiu fora do padrão em relação à concentração desses gases. Tá? Então aí mostra o papel do ser humano contribuindo para aumentar a concentração de gases que retém o calor na atmosfera. Tá bom? Então, é muito bem explicado, com alto nível de confiança, que as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera aumentaram fora do padrão a partir da Revolução Industrial. E a maior concentração de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e o óxido nitroso, principalmente, eles vão fazer com que o calor seja retido adicionalmente na atmosfera. Então, mais gases na atmosfera, mais calor proveniente do Sol que é retido na atmosfera. Tá? Devido a esse efeito estufa adicional, tá? Porque o efeito estufa é um fenômeno natural, o que a gente tem visto é um efeito estufa adicional causado por ação antrópica, ação do homem. Tá? Então, basicamente, as consequências desse efeito estufa adicional é o aumento da temperatura global do planeta. Tá? A gente tem eventos extremos de temperatura em relação à temperatura média diurna, em relação à temperatura média noturna. A gente sente muito isso na pele, né? Durante o verão, durante o outono. A gente tem noites de muito calor. Tá? Então, aumento a mudança dos padrões da temperatura global. Tá? Então, isso varia muito, tá bom? Se espera que essa temperatura média do planeta, considerando todo o planeta, todo dia, noite, inverno, verão, a temperatura do planeta é em torno de 14,5 graus Celsius. Tá? E o que os cientistas estão tentando trabalhar para evitar é que essa temperatura média do planeta todo ela não ultrapasse os 2 graus Celsius. Tá? Então, os efeitos dessa mudança climática global, ela se dá principalmente no aumento da temperatura global. Tá bom? Aí a gente já pode fazer um link exato com o campo, como do campo que ele vem sentindo, porque a temperatura do campo, né? Tanto para o trabalhador quanto para as plantas é bastante acentuado. Né? Cada ano, se vocês verem as médias históricas de medidas de temperatura, um ano bate o recorde do outro, referente ao mesmo período do ano anterior. Recorde de aumento de temperatura atrás de recorde de aumento de temperatura. Isso para as plantas, né, para o cultivo, não é exatamente interessante. Tá? Aí tem uma outra questão que entra junto com as mudanças climáticas, que é o padrão de precipitação, padrão de distribuição de chuvas. Tá? Você pode até ter um pouquinho a mais de temperatura para as plantas na agricultura, que não poderia ser tão ruim, mas o padrão de distribuição de chuva, de precipitação. Então, tem ocorrido mudanças drásticas no padrão de distribuição de chuvas em várias regiões do mundo ao longo do ano. Tá? Então, às vezes, em regiões, em países ou regiões que tinham um padrão bem definido, época de chuva, época de seca, época de chuva, chovia bem, época de seca. Então, esse padrão está completamente modificado. Tá? E isso começa, sim, a afetar diretamente e muito, né, a produção agrícola, tanto no Brasil como no mundo. Né? Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, o aumento da temperatura média ao longo dos anos
ela já está em 4 ou 6 graus a mais do que era aquela média anterior. Tá? Então, o padrão de chuvas, a gente vê, por exemplo, durante os meses de janeiro, fevereiro, a gente passa por um período de 10, de 15 dias, às vezes 20 dias, de temperatura super alta, extrema e sem chuvas. Tá? Então, aí são efeitos catastróficos que a gente tem observado na agricultura. Tá? Aumento de temperatura e má distribuição das chuvas durante o período que elas deveriam chover. Tá? Ao mesmo tempo, em outras regiões do mundo, você pode ter padrões de chuva muito maiores, tá? Como problemas como enchentes, tá? Morte de muitas pessoas, deslizamento de terras no Rio de Janeiro, né? Em várias regiões do mundo, tá? Por chuvas extremas concentradas, grandes volumes de chuva concentradas num curto período de tempo, tá? Como eventos extremos aí, tá bom? A outra questão é a frequência das chuvas, né? Você pode ter também um volume muito grande, né? Num tempo muito curto de chuva, tá? A intensidade pode ser também, todos esses fatores se interrelacionam, a intensidade, a quantidade de chuva no tempo, tá bom? E pode também ter o problema de secas muito prolongadas num período que não era normal, que não era corriqueiro. Tá? E o homem do campo, né, principalmente o pequeno agricultor, é o que se estão acreditando que vai sentir mais o efeito das mudanças climáticas, todos esses eventos extremos, né? Altas temperaturas, secas severas, chuvas muito fortes, tá certo? O grande produtor ele tem até a possibilidade de colocar uma irrigação, de replantar de novo. O pequeno produtor que ele está ali no campo, né, com a mão de obra familiar, geralmente é o que vai mais sentir na pele, vamos dizer assim, os efeitos das mudanças climáticas globais. Tá? É uma ciência relativamente nova, né? A ciência das mudanças climáticas globais, uma ciência super complexa que envolve estudos de atmosfera, de solo, de terra, de ar, ao longo de centenas, milhares de anos atrás. A gente tenta descobrir, né, os cientistas tentam descobrir quais eram os padrões, né, de concentração de gás na atmosfera, os padrões de chuva, né, há centenas, milhares de anos atrás, para prever modelos do que vai acontecer num futuro, né? E todos os modelos estão demonstrando que se a gente passar o aumento da temperatura média global do planeta, passar 2 graus Celsius, esses extremos climáticos vão ser muito mais catastróficos do que a gente tem visto até hoje. Tá? Da mesma forma que a gente sente que a agricultura, o setor agropecuário sente diretamente os efeitos das mudanças climáticas, a gente também é um grande contribuidor das mudanças climáticas. Tá? No Brasil, por exemplo, a gente está entre a 6ª e a 7ª posição dos países que mais emitem gases de efeito estufa. Tá? Primeiro, qual que é o setor que mais emite gás de efeito estufa no Brasil? É o setor de mudança de uso das terras ou desmatamento. Tá? Basicamente para fazer a agricultura e pecuária. Então, a retirada de florestas, do cerrado, queimada, você emite uma grande quantidade de gases para a atmosfera. Tá? Tirando esse setor de mudança de uso da terra e de florestas e desmatamento, que é um setor que implica ações do governo, tá? Os dois outros setores que mais contribuem para mudanças climáticas são o setor agropecuário e o setor de energia. Tá? Dentro do setor agropecuário, nós temos o maior rebanho bovino do mundo, tá certo? Nós somos o país maior produtor, exportador de carne bovina do mundo. Então, a produção de bovino pela fermentação entérica do gado bovino é um grande contribuidor de metano entérico, de gás de efeito estufa, um potente gás de efeito estufa. Tá? E aí, outras fontes de emissão que são as principais no Brasil. Tá? A produção de gado bovino, o metano entérico, emissão de metano entérico. Tá? O uso de fertilizantes nitrogenados, fertilizantes sintéticos. Tá? O uso de calcário agrícola.
uso do óleo diesel como combustível fóssil no maquinário agrícola, tá? A queima de resíduos, por exemplo, a queima da palha da cana, né? Houve um grande avanço, grande parte das áreas de cana já não queima mais no Brasil, no estado de São Paulo, foi banida. Esse eu acredito que é um dos grandes avanços, tanto em relação à emissão de gás de efeito estufa, como para a qualidade do ar que a gente respira, tá? Banir essa queima da cana. Então tem outros fatores, né, que a agricultura tem que considerar, que a pecuária tem que considerar, tá bom? Para que ela não seja um dos grandes contribuidores do efeito estufa adicional. Então são várias estratégias, né, a integração de sistemas, tá bom? O uso de plantio direto, tá certo? Você evita o uso de maquinária, a queima de grandes quantidades de combustível fóssil, principalmente o óleo diesel. Tá certo? Você tem no sistema de plantio direto a grande possibilidade de você ter um incremento da matéria orgânica do solo com a rotação de cultura sem o preparo intensivo do solo. Você tem uma grande possibilidade de as plantas na rotação de cultura, ela pega esse CO2 que está sobrando na atmosfera através da fotossíntese, ela fixa esse CO2 na forma de carbono no tecido das plantas. E aí com a rotação de culturas tem uma grande possibilidade desse carbono retido nas plantas fazerem parte da matéria orgânica do solo, tá? Então é uma grande estratégia reter esse carbono e CO2 da atmosfera na matéria orgânica do solo, o que por si já é uma grande vantagem, porque a matéria orgânica do solo ela tem uma grande capacidade, por exemplo, de reter água, né, até 5, 6 vezes o seu peso em água. Então, por exemplo, um solo que tem um teor de matéria orgânica muito maior do que um outro, num período de seca, ele vai ter o seu plantio vai ter uma possibilidade de suportar um período de seca muito melhor do que um solo que tem um teor de matéria orgânica muito baixo, tá? Outra questão para a gente tentar, dentro da agropecuária também, fazer contribuir para reduzir os efeitos da mudança climática global é o plantio de árvores, tá? A integração lavoura, pecuária, floresta, como a gente disse até agora, o sistema de plantio direto, integrando árvores no sistema, tá bom? O reflorestamento de áreas degradadas, tá certo? O Brasil tem em torno de 60, 80 milhões de hectares de pastagens degradadas na Amazônia, no Cerrado. É uma grande estratégia do governo, do Ministério da Agricultura, da Embrapa, recuperar essas áreas degradadas com sistemas de integração, com rotação de culturas, colocando árvores no sistema, tá certo? Então são estratégias do Brasil, a Embrapa, nós pesquisadores, a gente tem trabalhado aí nos últimos 7, 8, 10 anos aí, tentando trazer tecnologias, estratégias de implementar sistemas produtivos, sistema de produção agrícola e pecuária na interação, tá certo? Integrando agricultura, pecuária e floresta, que além de ser um sistema que vai contribuir para reduzir emissões, vai ser um sistema de produção que vai contribuir para reter o CO2 que está sobrando na atmosfera na forma de matéria orgânica do solo, vai reter o CO2 através da biomassa de árvores e de planta na rotação de cultura, tá bom? E a prática do win-win, o ganha-ganha, tá? Com sistemas integrados, o benefício do ganha de um lado e ganha do outro. Ganha do ponto de vista de emissão e balanço de gás de efeito estufa e ganha do ponto de vista técnico e econômico, que o produtor consegue ter uma produtividade muito melhor por área no tempo, tá? Então a gente tem muito que caminhar, muito que aprender ainda, mas o Brasil já conhece, nós já sabemos como fazer melhor, devemos implementar essas tecnologias, esse sistema de produção mais eficientes, mais sustentáveis, tá bom? E a gente tem que continuar trabalhando, continuar entendendo essa ciência das mudanças climáticas globais e trabalhar para uma agricultura, uma pecuária mais sustentável. Nós temos o conhecimento, nós temos a tecnologia, muita coisa tem que ser desenvolvida ainda, mas nós já podemos e devemos implementar essas novas e modernas tecnologias de produção agrícola e pecuária.